Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Passam os dias, as horas passam depressa bem diante dos teus olhos. Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia ou a hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faça o melhor, faça o que puder com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá que o segundo vale ouro, não vá desperdiçar. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Quantas vidas esperam o teu amor? Quantas vidas esperam por salvação? É preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Fala, turma! Rádio Catedral, nós estamos aqui, Banda Dom. Está começando o TBT Dom Acústico aqui pela Rádio Catedral. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente mais uma vez. E a gente tem um convidado muito especial hoje participando com a gente desse programa. Aqui à minha direita, você que está me vendo, o Augusto César da Banda Dom, Felipe Freire. À minha esquerda, eu sou o Fred Pacheco. E a gente tem aqui na minha frente o Diego Faro, que está com a gente hoje, vocalista da Banda Em Nome do Pai, nosso irmão de vida, de caminhada. Acho que a Banda Em Nome do Pai nasceu junto com a Banda Dom, praticamente na mesma época. E a gente tem muita história boa para contar. Diegão, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. A gente está muito feliz de ter sua presença aqui. A gente vai ser um dia muito importante para nós e de muita história boa para contar. Obrigado pela tua presença. Pô, grande Fred, Felipe, Augusto. Pô, é um prazer enorme estar aqui com vocês, o pessoal todos aí da Rádio Catedral, que nos assistem, nos ouvem, né? Pô, muito bom. E assim, fiquei feliz porque realmente vocês tocam, né? Assim, né? Não é enganação, não, né? Vocês não colocam o CD e deixam rolar. Nem sei, não, mas não é mais CD, não, né? Então tá bom. É, como diz a música, né? Tem que aproveitar o dom, né? Então, que, aliás, é uma música, né, também de um parceiro lá da Banda Em Nome do Pai, né? Que a gente conheceu na época também, né? O nosso querido Bruno Caburati. Verdade, né? verdade. Foi por causa disso? Foi por causa da Dom? Cara, eu vou te falar, cara, quando a gente tava... Essa música, no caso, a gente
ele falava, né, sobre as músicas que a gente tinha, e eu na época de fechar o disco, falei, cara, mas tá faltando uma música pra fechar, não tem uma música, pô, a gente queria uma música que tivesse um pouco mais de movimento e tal. Aí eu fui pegando aquelas fitas do Bruno, né, cara? Aí eu achei essa música, falei, pô, cara, ainda tem que aproveitar o Dom, que ótimo, vai ser a primeira música do CD. Aí a gente deu a ideia, né, e realmente foi uma música que... muito legal, né, para aquele momento, né? E essa reflexão também do quanto tempo você tem, né? A gente estava até comentando isso, né? E, aliás, a gente já tem muito tempo, né? E essa questão dessa música, né? Ela tem uma história engraçada porque a gente tinha já o CD Pare Pra Perceber, né? E quando vocês escolhem o quanto tempo você tem para colocar no CD de vocês, o Cláudio vira e fala assim, pô, o Felipe tirou a música do próximo CD. Que seria o Pare Pra Perceber e quanto tempo você tem. Que tem a mesma, praticamente uma continuidade da ideia, né? Da mensagem. E aí ele falou assim, pô, o Felipe tirou a nossa próxima canção, o próximo título do CD. Eu não sabia disso. Não, isso fica só entre a gente, só. Ninguém sabe mais, só entre a gente. Eu imagino quando o Cláudio estiver aqui, vai ter muita história, muita história boa para contar. Os bastidores. Não, e essa música, assim, outras, né, que fazem parte da história da banda Dom e da banda Em Nome do Pai. Sim. E a gente vai cantar aqui algumas para vocês que vocês conhecem, por exemplo, a Canção de Pedro também é outra canção que nasceu originalmente no primeiro disco, né? Foi no primeiro, né? No Pare Pra Perceber, da banda Em Nome do Pai. E que depois a gente teve também uma alegria enorme de gravar. Fiat também, uma outra canção que era... originalmente também com uma composição, né, da banda Em Nome do Pai, também do Bruno e da Karen. E agora, essa canção, Quanto Tempo Você Tem, quando eu escutei, ela é interessante para mim, porque ela faz uma reflexão que não é fácil de fazer, porque ela nos chama a pensar, por exemplo, na brevidade da vida, né? É isso que nos convida a viver. E é uma canção rápida, né? Uma canção... Acho que tem um grande desafio aí, né? De trazer uma animação para pro disco, né? Porque foi pro nosso segundo disco. Mas trazendo uma reflexão que não é fácil de fazer e que a gente... Por exemplo, todo momento que alguém muito próximo da gente se vai, e eu tive uma perda na minha família há pouco tempo, a gente pensa, puxa vida, mais alguém se foi, né? E a gente não eu penso sempre assim, puxa, quantas coisas eu gostaria de ter feito, ter falado, ter pensado, ter curtido com aquela pessoa, né? No caso era minha avó, e eu falo, e agora não tem mais, né? E a gente pensa nessa situação de como o tempo é breve e que a gente de repente tem que pensar um pouco nessa nossa história, o que a gente está fazendo hoje e que de repente faz sentido. Acho que hoje mesmo a gente estava falando disso, né, no nosso trabalho ali no gabinete, que é o mais importante. Pensando no que é o mais importante dentro desse tempo breve, né, Tio? E é engraçado que como as coisas são interessantes, né? A gente lida com a arte do tempo, porque a música, muita gente acha que a música é a arte do som, mas você repara que o tempo todo na música só fala sobre o tempo, porque as notas, né, quando você toca uma nota como essa aqui, né? Isso aqui é 440 ciclos por segundo, batidas por segundo dá esse som. Ou seja, um som, ele é também um efeito, um fenômeno do tempo. Então é muito legal isso, né? As batidas por minuto que a gente faz, o andamento da música. E eu, quando eu ouvi essa música sempre me disse muito, né? E quando foi o falecimento do meu pai, eu me lembro que eu pensava nessa música e falei assim, cara, realmente a gente nunca sabe, né? Quanto tempo você tem para viver a sua vida, o que você está construindo. Você só tem o tempo, o único tempo que você tem é o aqui e agora. Você não controla o passado, que já foi, você não controla o futuro, porque é a esperança. Aqui e agora, que é o tempo de ação, né? E eu sempre penso no meu pai, né? Na saudade que eu sinto dele, eu sempre penso assim, como aquele filósofo Gabriel Marcel que fala assim, dizer eu te amo é dizer, tu não morrerás. Então, quer dizer, quando a gente coloca amor, o tempo se dilata, né? Você escreveu isso um dia desse, achei lindo. Né? Quando você coloca amor nas coisas, o tempo se dilata. O compositor, quando compôs essa canção, colocou muito amor nisso e a canção se torna perene. Vocês, né, botaram muito amor, né, o Diego e Em Nome do Pai todo, em movimentos como Fé em Festa, nos elementos das canções, né? Quantos testemunhos? Os ensaios. Eu me lembro que eu toquei numa boate, que vocês fizeram um evento numa boate, que foi marcante, porque foi a primeira vez que eu fui a uma boate para tocar e que era música religiosa, ou seja, uma música, um espaço maravilhoso. O Augusto foi o primeiro dos três aqui a tocar no Fé em Festa, que ainda não era Fé em Festa, era Barzinho de Jesus.
na banda Ressurreição, verdade. com uma guitarra preta tocando com a gente. Foi sensacional. Graças a Deus eu lá gravações disso. Graças a Deus eu sobrevivi no gravações. Então, eu queria que o Diego contasse essa história, muita gente não sabe. E aí, assim, é a origem da Banda Dom. Acho que foi um dos primeiros shows que eu falo que foram shows organizados, assim, né? Com um nível de organização. Não é tipo assim, vai lá tocar. Porque no O convite começo, era assim, ó. Nos primórdios, lá nos nossos tempos dinossáuricos, né? Cara, a gente tocava em... A situação não era tão organizada como é hoje, tem evento. A não gente era sabe nada muito bem organizado. como é que é isso. Então, cara, de repente, assim, a banda Em Nome do Pai, e não só o Diego, mas o Cláudio, a turminha lá, eles tinham um senso de organização para fazer o Era evento. muito diferente, eles eram muito fora da Não, e curva. tinha da paróquia, queria que o Sim. Diego contasse um pouquinho essa história. Estamos fechando esse bloco, ele vai contar, evidentemente, mais no segundo, mas começa a contar um pouco, Diego, como é que foi essa ideia que surgiu o Fé em Festa e lá daquela turma que... Na verdade, assim, o Fé em Festa ele tem muito a ver também com a banda Em Nome do Pai, porque a gente tocava na missa das 10 da manhã na paróquia São Francisco de Paula da Barra. E depois, durante um bom tempo, a gente via que a gente tinha o nosso grupo e que era muito alinhado, né? Tinha uma relação muito boa com um comentarista que era todo domingo, das 10 da manhã, era o Clóvis, o comentarista. E aí um dia o Padre Saturnino virou e falou assim, vamos montar um novo grupo de jovens, porque estava tendo muita gente espalhada, muitos jovens espalhados. Ele falou assim, vamos reunir todo mundo, vai ter um novo grupo de jovens e você, Clóvis, vai ser o coordenador. Já era um senhor, cabelos brancos, da Marinha. Aí ele falou assim, não, que isso, mas eu não sei nada com os jovens. Não, você tem uma relação muito boa com eles aí, você vai virar o coordenador. Tudo bem. Ele virou, ele chamou a gente no final de uma missa, falou assim, o pastor Nunes me chamou para ser o coordenador. Vocês vão ter que me ajudar nessa história. Não, vamos embora, vai dar tudo certo. Aí a gente começou, né, todo sábado às 19 horas, lá na Casa Paroquial, era o Grupo Jovem. E aí ele criou uma organização que a gente tinha pequenos núcleos, né? Dentro do Grupo Jovem eram divididos. Então a gente tinha o núcleo de eventos, o núcleo de formação e o núcleo de ações sociais. Então, ações sociais, a gente ia ao orfanato, ia asilo e tudo mais. O núcleo de formação era a parte de palestras, né, adoração e tudo mais. E o núcleo de eventos eram eventos que a gente pudesse, não só uma forma de angariar fundos para a paróquia, que também fazia os seus trabalhos sociais e necessitava disso, e fundos também para o grupo jovem para organizar retiros, né, condução e tudo mais, mas também para poder fazer um momento de confraternização. E aí surgiu o Fé em Festa. A gente precisava de um lugar para fazer. O rapaz que era responsável por essa boate ia todo domingo às 10 da manhã na missa. Eles saíam de lá, iam para a missa, gostavam da gente, sempre iam conversar com a gente. Aí um dia eles falaram assim, o dia que vocês quiserem, a casa está aberta para vocês. Vamos fazer um evento, onde vai fazer? Vamos fazer lá no Village. Aí beleza, vamos fazer no Village, foram falar pro cara, aí falou assim, que dia que você tem que a gente não pagaria nada? De segunda a quarta. Então vamos fazer quarta-feira, em julho, porque era período de férias, então a ideia era chamar os jovens para ir. E aí foi ali que surgiu. A gente pegou a casa, eram 4 ambientes, né? Porque tinha o Cave, onde vocês tocaram a primeira vez, a entrada principal, o segundo que tinha os shows, onde você também tocou, e o terceiro, que era a boate, que aí a gente começou porque realmente não era tão divulgado assim, uma modalidade de DJs católicos. A gente tinha os DJs católicos que eram cada um, era na Zona Oeste, acho que era o Ronald, tinha mais um também, tinha um cara de São Paulo, mas não tinha praticamente ninguém. Então o cara cedeu o espaço para fazer uma boate católica e que foi um sucesso, gigantesco. Botou a gente no porão. No porão. Mas essa história do porão a gente vai contar daqui a pouquinho. A gente está chegando no primeiro intervalo. Fica aí com a gente que daqui a pouquinho tem mais história boa para contar. Fica aí que a gente já volta. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. Já quero deixar aqui nossas redes sociais para você que nos acompanha, Banda Dom Oficial no Instagram. E a gente está com o Diego Faro hoje aqui, da Banda Em Nome do Pai,
contando muita história, ele já falou um pouquinho como é que surgiu a ideia do Fé em Festa. O Felipe comentou aqui com a gente, falando assim, puxa, mas a gente tocou no porão. Não foi isso, Felipe. Foi porão. Você tá... Foi legal pra caramba. Falei que foi o show mais organizado que a gente fez. Foi muito bom. Foi o primeiro. A gente tava começando. Eu me senti num show de. Como é que é? Tipo casa de show, pô. Foi um negócio sensacional. Não, foi uma experiência muito Mas bacana. por que você achou que foi porão? Agora conta, fala que aproveita que o Diego. Antes disso, Diego, já Desabafa, aproveita, fala das desabafa. suas redes sociais pra turma aí, pra todo mundo acompanhar do Nome do Pai e o seu também. Vamos lá. Banda em Nome do Pai, banda.em Nome do Pai e as minhas redes sociais, @Diego Faro, segue lá também, a gente faz bastante coisa aí pra conhecer a gente. Sensacional. Agora conta, Felipe, não foge não. Como é que foi a história do porão? Não, foi muito legal a experiência. Foi a experiência mais noturna que a gente teve na época. Né? O horário já do... Não, do isso foi de madrugada, né? Foi bem noite, foi bem noite. Eu lembro que a gente era tava quarta-feira. Quem é que tava tocando antes? Era o Fadu. Aí o Fadu tava tocando, falei assim, pô, o Fadu vai tocar, depois vocês vão tocar. Beleza. Eu não sabia que eram 3 horas de show do Fadu. Né? Ah, sim. É porque a gente esqueceu de cortar ele. Aí eu tava lá, eu já, assim, o sono já estava tomando conta do nosso ser. A gente já perguntava quanto tempo nós tínhamos. Quanto tempo ele teria? Quanto tempo ele tem? Quanto tempo ele tem ainda? Aí eu falei assim, mas isso vai acabar, né? Esse show vai acabar. Tava legal, tava maneiro. Só que a gente tava cansado já, né? Daquele dia que a gente ficou montando, ajudou a montar, né? Sim. Foi muito legal porque também tinha esse lado, né? Não tinha muito essa onda, não era o artista, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu sempre gostei na produção e do trabalho do envolvimento do Fé em Festa. Todo mundo tem um espaço de fazer o evento acontecer. Uhum. Então você está no palco, na hora que você está no palco, você está tocando, quando você sai do palco, você está ajudando quem está, ou você está arrumando a mesa, ou está atendendo a pessoa. Então tem muito isso, né? No nosso caso, antes de tocar, a gente estava com sono, mas a gente montou ali, porque a gente passou o som do grupo lá de cima, né? Que ia tocar. A banda Êxodo tocou nesse dia também, a gente tocou e a banda Êxodo tocou nesse dia. E aí foi realmente assim, o clima da coisa, né? A participação de todos era uma coisa que eu nunca tinha visto dessa forma, né? Porque como era um grupo de paróquia, mas que tinha esse cuidado, né? de acolher, de acolhida quando você chegava, né? As pessoas... Então eu acho que aquele tipo de envolvimento, tanto que tivemos outras edições, né? Sim. Saiu de lá, né? Depois foi... Porque eles fecharam, né? Depois daquele evento eles fecharam, eles né? acharam melhor. Eu falei assim, quarta-feira, quinta-feira fechou a boate. Mas assim, todo Fé em Festa, né, o primeiro Barzinho de Jesus, a gente sempre tinha uma atração principal. O primeiro foi a banda Ressurreição, com o Augusto lá que a gente estava tocando. E o segundo foi a banda Êxodo. Uhum. Nem foi a banda Dom. Não foi a banda Dom. Foi a banda Êxodo. E aonde a banda Dom se insere nessa história? Né? Quando a gente começou a montar a ideia principal do evento ainda na primeira edição com o Barzinho de Jesus, a ideia principal era convidar os jovens. Mas, de certa forma, como era um evento da paróquia, da São Francisco, onde a gente envolvia outros atores também para participar, muitas pessoas iam crianças, iam adultos, iam senhores, senhoras. E esse cave, né, que tinha no local... a gente, no primeiro ano, a gente colocou o Fadu lá pra tocar, ele ficava lá, as velhinhas adoravam ele ficava lá tocando as músicas dele, com 300 cifras que ele tinha lá e tudo mais. Quando veio o segundo como o primeiro Fé em Festa, e a gente pensou na banda Dom, coloca lá eles também, tem 3 violões. O visual do violão, tá vendo? Olha o preconceito. Olha o preconceito. Mas foi isso. Mas a ideia foi essa. A gente falou assim, não precisa eles no palco principal. Já tá, o banda Êxodo. Vamos colocar eles lá embaixo. Era a banda mesmo, né? Uma banda, né? Mas olha só. Cadê a banda? Foi a música Cadê a Banda? Cadê a banda? Mas olha só. A gente viu muito isso já. Não dava pra entrar naquele lugar. Vocês estavam tocando, vocês não viram, mas assim, eu não conseguia assistir o show de vocês. Eu não conseguia entrar, porque até na porta tinha gente. A porta ficou aberta e as pessoas ficavam ali do lado de fora, olhando, esticando o pescoço para ver vocês tocarem. Então, assim, o sucesso foi tão grande. O trabalho que vocês já desempenhavam, já faziam um ano e pouco, porque a segunda edição foi mais ou menos depois do primeiro ano de vocês já eram o diferencial dentro da música católica no Rio de Janeiro. Então isso chamava muita atenção. Eu lembro que na época a gente estava gravando o primeiro CD. Estava gravando o primeiro, A gente não tinha. A gente tinha voltado de São Paulo pouco tempo antes, naquela semana. O primeiro, que ano foi? O primeiro Barzinho de Jesus
foi em 99. 99. E o primeiro Fan Fest Mas você foi no lembra 2000. um mês, assim? Julho. Foi julho também. Foi julho. Não tinha a Banda Dom É. surgiu em novembro, né? Foi final de 99. Em 99 não tinha, juntou, foi né? a banda O Ressurreição. congresso quando foi, Felipe? Vocês lembram? Acho que do foi em congresso? outubro. Final A de gente começou a ensaiar mesmo que em novembro. Novembro, no final do né? ano. Novembro de 99. Aí no né? final desse ano a gente começou a tocar lá nas Então, paróquias. até menos de um ano, então, vocês tinham. Menos de um ano, cara. Menos de um ano. A Banda Dom tinha menos de um ano. Por isso que era tão bacana. Eu me lembro do primeiro show que a gente foi. Como é que é o nome daquele rapaz que fazia... O Reis, né? Reis, Foi o primeiro famoso show. Reis. O famoso Reis, que chamou a gente para um show. E que era um palco muito improvisado. E tudo era muito improvisado, né? Foi quase uma folia de reis. Folia de Reis, cara. Isso é muito bom, cara. Eu tenho uma pergunta pro Diego. Uma coisa que eu acho, você falou aqui, né, das pessoas envolvidas e tal. Como é que era, quais os desafios que esses jovens que nunca organizaram evento, que nunca fizeram nada, assim, porque eu fico pensando assim, e quem nos escuta? Poxa, como é que eu faço para fazer alguma coisa tão marcante assim, ou contribuir dessa forma? Quais são os desafios? O que você aprendeu nesse processo de construir juntos esse movimento que, obviamente, vocês não conseguiram imaginar até onde chegaria, O alcance, né? o alcance a gente disso, nunca o impacto imaginou. disso para a vida das pessoas, né? Partilhe um pouco dessa experiência aí, como é que foi? Cara, assim, quando a gente começou, a gente pensou sempre numa coisa muito pequena, muito interna, né? Para nós mesmo. A gente fazia pequenos eventos dentro da paróquia, mas a gente resolveu sair da nossa caixinha e ir para fora. Aí é aquela parte de você também realmente sair do seu comodismo, sabe? Da sua zona de conforto. Você procurar as pessoas que estão junto com você. Então, o fato da gente ter feito no Village, né, nessa boate, primeiro que eliminava vários outros aspectos que envolvem, que é a questão de não só do local, mas de estrutura, parte de som, né? E tudo isso ajudou nesse processo, para a gente começar a entender como é que é organizar um evento. Porque normalmente a gente fala assim, organizar um evento, você vai lá, pega um local, bota um som qualquer, você chama a banda, vende ingresso, mas, cara, tem muitas outras coisas que envolvem, sabe? Pô, se os pais quiserem ir e tiverem crianças, se a pessoa que quer ir, essas senhoras que querem ir, mas não gosta muito de barulho assim, mas você quer... Então você começa a pensar em diversas possibilidades, tanto que quando a gente sai dessa boate e vai para o Costa Brava, a primeira coisa que a gente pensou foi nas senhoras. Falou assim, caramba, deu ruim para elas. Não vai ter, vão ter que ficar escutando o som alto. Mas como tinha um mezanino, deu uma aliviada, a galera ficava ali. Então, assim, a gente vai adaptando, né? E, óbvio, você vai chamando as pessoas para estarem junto. A motivação dos jovens motiva os outros, sabe? Legal. Isso é muito legal, sabe? A nossa motivação, a gente tinha um grupo muito unido, éramos poucos, éramos 20, 30 pessoas, né? Que eram realmente fixas, que andavam juntos, mas isso motivou muitos outros. E quando eu falo da nossa relação, da nossa união, cara, tinha uma época que a gente entrava na igreja 7 horas da noite da sexta-feira e saía 3 horas da tarde do domingo. Porque tudo isso passava. Era missa, hora eucarística, né? Hora santa. Depois, no dia seguinte, tinha ensaio, tinha catequese, que a gente ajudava na catequese, tinha o grupo jovem. Depois, no dia seguinte, tinha a missa 10 da manhã e todo mundo ia pra feira comer pastel, tomar caldo de cana e depois jogar futebol. Isso meninos e meninas, todo mundo junto. E nesse meio, de noite, a gente ia pra essa boate, pro Village, onde ninguém bebia, não porque a gente era careta, mas ninguém tinha essa necessidade disso. Todo mundo se divertia entre todo mundo, sabe? Isso era muito legal. Bacana, eu digo que tá falando para você que está acompanhando e está querendo, de repente, criar um movimento, criar uma ação na sua paróquia e tal. A preocupação com o outro, as senhoras da igreja, as pessoas que vêm com filhos, enfim. O sentido de comunidade, ou seja, vocês estavam sempre juntos, Sim. poucos, mas juntos. E o sentido da comunhão dentro da igreja, ou seja, vocês viviam não só o espaço da festa, mas o espaço da fé também. Sim. Ou seja, viviam a hora eucarística, viviam a missa e viviam a confraternização. Então, achei aí fica bom os ensinamentos pro pessoal. E tem também um aspecto que é você focar não só no resultado, não é querer fazer algo grande. Viver o processo. É querer viver esse processo, se dedicar ao processo.
Porque quando você cuida de todos esses aspectos, significa que você está olhando para o processo, né? Você não está pensando, pô, um evento... Aí porque você pode achar que determinadas coisas podem atrapalhar o resultado. Eu quero fazer um evento, mas tem as senhorinhas, então não vamos chamar as senhorinhas não, porque não tem lugar para botar ela. Vamos excluir, que fica mais fácil de fazer e a gente vai conseguir o nosso resultado. O resultado é justamente olhar para todos, é olhar para tudo que está acontecendo. E sem essa pretensão de querer ser alguma... Como a gente também, no caso, a gente não tinha... Não é a pretensão de ser, de continuar, não, mas é de servir naquele momento da melhor maneira possível, né? Tanto que todos nós da banda, a gente tocava, né? A festa era nossa, né? Era do grupo jovem, então a gente sempre estava tocando, mas a gente sempre estava também servindo. Cada um dentro da sua função, tá? Era o pessoal que era responsável pela bilheteria, era o pessoal que era responsável pelo cantinho das crianças, era o pessoal que era responsável pelas bandas, pela acolhida, era o pessoal que era responsável pela alimentação das bandas. Então, cada um tinha a sua função muito bem definida e a gente ia tratando isso muito bem. E era assim, você era responsável, mas você era o coordenador daquele núcleo? Não. Era a pessoa do grupo jovem, até porque esse cara do grupo jovem, ele estava mais disponível e você dava sentimento de responsabilidade para ele, de pertencimento. Pô, eu sou responsável por alguma coisa que é muito grande. Eu sou responsável pela bilheteria do Fé em Festa. Isso era legal, sabe? Tinha gente que nem assistiu os shows. Isso é muito legal. Mas também, todo mundo muito feliz, sabe? Porque estava servindo, né? Pô, ali. Isso era muito legal. Isso me lembra uma canção que é da banda Em Nome do Pai e da banda Dom, né? É nossa. E que nos convida a lançar as redes, né? Porque isso é um jeito muito prático, né? Você planta uma semente e o coração é tocado. Vamos cantar? E aí a gente já vai cantando, sai para o intervalo e volta para o nosso último bloco, Canção de Pedro, com banda Dom e banda Em Nome do Pai. Vamos lá. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Vai lá, Diegão. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom.
Estamos de volta no TBT Dom Acústico para o nosso último bloco. Nós estamos aqui hoje com o Diego Faro. E assim, gente, aqui não está rolando os bastidores. O mais engraçado é se estivesse gravando tudo que a gente está falando aqui. Sensacional. Porque tem muita história boa para contar. A gente cantou uma canção que faz parte da nossa história. Aliás, é sempre uma canção, né, Diego? Que a gente, nos nossos shows, e não só da banda Em Nome do Pai, quanto da banda Dom, é uma canção quase obrigatória, né? Sim, Todo mundo pede, olha, canção de Pedro e tal. O Pescador. Né? Cantou Pescador, né? Todo mundo fala. Pescador. Engraçado Pescador, isso, verdade, né? Porque é daquelas canções que o título parece que não está colado com a música, né? Isso, não, toca Pescador, né? Pescador antes, é muito, né? Isso antes da gente gravar, né? Que fomos os primeiros a gravar. Todo mundo falava o Pescador. Ninguém falava Pescador. Pescador. É que nem Rei dos Reis, né? Rei dos Reis. Rei dos Reis. Tem várias, assim, que o pessoal não sabe. A música começa a falar de como é que ela começa. Né? Exatamente. Sempre assim, né? O Senhor sentado no trono disse, é uma assim também. Toca aquela do trono. Né? Ou do Senhor sentado. Né? Se você tá no caminho, não. Aquela do trono eu já ouvi. Uma música que é do Em Nome do Pai e que, assim, eu acho que é muito marcante até pra banda Dom também, né? Que é o Feat. E aí, eu vindo pra cá, tava pensando muito sobre isso, né? O quanto vocês dois têm uma missão hoje de dizer sim, de fazer um Feat, né? Em função do outro, em função do bem comum, em função da sociedade, em função da comunidade, né? E como é que é esse desafio? O Diego, para quem não sabe, é vereador na cidade do Rio de Janeiro, é um grande parceiro na vida pública. Eu sou deputado estadual, né? Muita gente sabe também, acompanha nosso trabalho. Acho que é um grande desafio, né, Diego, para a gente hoje também, na vida pública, refletir o Evangelho de Jesus Cristo nesse grande desafio. E você agora um pouco mais recente, por conta da eleição, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo esse desafio de ser reflexo, lançar as redes também na vida pública. Primeiro que para mim nunca foi um objetivo de vida, né? Nunca me pensei em estar sendo um político, né, de verdade. Mas a gente não pode se esconder das nossas responsabilidades e principalmente daquilo que Deus coloca na nossa vida, né? Acho que todos os cristãos, os católicos, né, os católicos em especial, eles precisam se colocar à disposição de serviços, e a diversidade de dons da nossa igreja é tão bela que proporciona isso, né? Cada um pode ser participar de qualquer parte, mas na política também precisa ter, né? Levando todos os nossos princípios, os nossos valores, o evangelho, né? Podendo praticar o evangelho dentro desses lugares, e nós sabemos a dificuldade que é, né? Então, eu, como eu falei, nunca tive essa pretensão, mas quando fui convidado pelo Cláudio, né? Hoje governador Cláudio Castro. Nosso irmão, né? De nosso vida irmão. também. E para quem não sabe, também da banda Em Nome do Pai. Um dos fundadores, né? Um dos fundadores da banda Em Nome do Pai. Verdade. Quando ele entra como vice-governador, ele me faz o convite para estar junto com ele, trabalhando. E a gente tem a gente começa a conhecer um pouco da política e ver a possibilidade que a política nos dá de realmente fazer o bem comum, né? A gente que, atuando dentro das nossas paróquias, a gente busca fazer o bem comum, né? Através de outras pastorais, né? Através das ações sociais que se faz. Mas a política te mostra que você pode fazer muito mais e de forma muito mais eficiente. A parte realmente da transformação social da vida delas. E aí, passado um tempo, foi lançado esse convite, essa convocação, para que eu pudesse vir representando a Igreja Católica, né, dentro da Câmara Municipal. E a gente vê, né, os nossos exemplos, né? A gente vê o Márcio Pacheco, a gente vê o próprio Cláudio Castro. Hoje eu tenho você como referência. Então a gente tem esse grupo que mostra assim, pô, é possível fazer. O Eros em Minas. O Eros em Minas, né? Eu estava falando mais por aqui, Rio, né? A gente tem aqui pelo Rio, mas a gente tem tantos outros aqui pelo nosso Brasil, né? Mas a gente tem essa possibilidade de poder fazer. E cada um no seu ambiente. Você no nível estadual, eu no nível municipal, e a gente pode junto trabalhar e fazer essa política do bem acontecer. E para mim tem sido um grande aprendizado, sabe? Aprendizado de poder olhar para nossa cidade e poder ver que realmente a gente precisa cuidar das pessoas, sabe, Fred? Sabe, Augusto? As pessoas, elas estão precisando de carinho, de uma escuta, sabe?
às vezes está muito fora da nossa mão, né? E o Fred pode compartilhar isso, porque o legislativo não nos dá a possibilidade da execução efetiva. A gente luta para isso. A fiscalização, a gente fiscaliza, mas realmente a realização efetiva a gente fica um pouco longe. É verdade. Mas a gente vê que através da nossa escuta e colocar a nossa escuta em coisas práticas realmente faz com que essa pessoa se sinta acolhida e possa realmente pensar que dá para melhorar, dá para ser salva, pode ser ajudada, sabe? Isso eu acho que é o principal. Lembra um pouco a frase do Papa Francisco, estava aqui procurando para citar corretamente, né? Eu não citei porque eu não lembrava, tá? Então por isso que eu falei assim, alguém vai falar. Essa frase é muito interessante do Papa Francisco, que ele fala assim: a política é a forma mais alta, maior da caridade. Olha que lindo. A política é a forma mais alta, maior da caridade. O amor é político, isto é, social, para todos. E ele o Papa Leão XIV acabou de lançar uma exortação, né, para os pobres, né, o amor para os pobres, e ele fala não só da pobreza daquele que não tem material, a subsistência, né, a subsistência, que é uma pobreza, né, mas também a pobreza da exclusão, aqueles que não têm quem lute por eles, quem fale por eles. Eu cito o caso do meu filho, né, que é autista. Quer dizer, ele tem uma pobreza de comunicacional, digamos assim, né? E aí precisamos de pessoas que sejam vozes desses que estão à margem da sociedade, né? Então, acho que você que está em casa, reza. Isso é bíblico. Reza pelos seus governantes, reza pelos seus políticos, reza pelos seus representantes, porque o Espírito Santo, ele unge, ele une e ele faz com que todos nós caminhemos sempre para a construção do reino de Deus aqui na Terra, não na plenitude, mas como primícia. E a gente tem um cuidado também, porque uma das artimanhas do mal é desacreditar e desacreditar o processo no qual pode haver uma ajuda. Né? Então, se hoje em dia a gente sabe, porque nós passamos por isso também, né? A gente vê como a palavra, se você fala a palavra político ou política, ela não é sinônimo de ajuda, ela não é sinônimo de coisas boas, de serviço, ela é sinônimo muitas vezes de corrupção, de banditismo, de exploração. E muitas vezes por conta de pessoas más que fizeram errado, né? Isso é real, infelizmente, mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente para poder mudar essa realidade. Sempre vai ter, em qualquer lugar. Né? Pessoas, né? E assim, mas não desacreditar o processo. E a necessidade de terem representantes legítimos ou pessoas que possam realmente transformar esse ambiente. Então, isso é uma luta também, que eu acho que vocês devem passar muito, né? Que é aquela impressão que quando você chega, a pessoa, lá vem um político. Não, e o Diego com certeza passou por isso também, e encontrou alguém que na caminhada dele, assim como eu, chegou para você no começo e disse assim: poxa, mas você vai entrar nesse troço, tem certeza? Não vai mudar não, hein? Não vai mudar, você vai se contaminar. Não é? Isso você escutou com certeza, né, Diego? Certeza. E eu me lembro muito disso, desde o começo, quando eu também comecei o meu processo de pensar nisso. E hoje eu me sinto tão realizado trabalhando pelo que eu trabalho, porque a gente também vê o fruto das sementes que nós plantamos. Sim, né? Isso é o mais legal. Tendo pessoas que rezam por nós, que nos vigiam também, que nos ajudam a fazer esse caminho, que é um caminho da reta intenção, aquela que o Padre Zeca falava para a gente lá no começo, né, de ficar sob a reta intenção. E esse é um desafio constante. É o PHN, né? Por hoje não olhar para aquilo que está errado, seguir sempre o melhor caminho, e para evitar de fato aquilo que pode tirar o nosso olhar do centro, que é Jesus na nossa vida, né? Então acho que esse desafio, né, Diego, que a gente é convidado todos os dias a seguir, tem muito a ver com o que o Fiat de Maria, né, que é a Nossa Senhora que nos diz hoje: faça-se a tua vontade. Né? Não vai ser... Eu acho que as respostas não são todas claras, muitas vezes, como também não foi para ela, mas acho que a resposta que Deus nos dá hoje no nosso ministério, seja musical, né, com a Banda Em Nome do Pai e com a Banda Dom, mas sobretudo hoje você como vereador da cidade do Rio de Janeiro e eu como deputado estadual, é de dar um sim para Jesus, para o Senhor, assim: faça-se. Faz a tua vontade na nossa vida, nos usa como instrumento para que a gente possa continuar sendo reflexo desse Cristo
na vida. Acho que é isso para você também, né? Tem Amém. sido esse desafio, né? Sim. E é desafiador. Então, quando o Augusto fala para rezar pelos governantes, é isso, é cansativo muitas das vezes. É saber que, mesmo diante de todos os obstáculos, a gente se mantém de pé porque a fé nos sustenta. É o Senhor que nos coloca de pé, né? E uma coisa até que eu acho importante, o Fred, assim, eu entendo quem não gosta da política, porque eu já estive no outro lado. Mas todos nós temos a obrigação de nos inteirar, porque a gente tudo que é feito vai ser feito para nós mesmos. Então, quando a gente escolhe alguém, a gente tem que ter muita consciência de quem a gente está escolhendo. Olhar realmente quem é aquela pessoa, quais são os princípios e valores que elas têm e principalmente o que ela pode fazer, mas principalmente o que ela já fez por você, de forma direta ou indireta. E quando eu falo por você, é pelos nossos. Lógico. Né? Você tem uma causa tão bacana na luta da pessoa com deficiência que isso é uma coisa que tem que ser muito exaltado. São realmente as pessoas que não têm voz. É verdade. E você, nesses últimos anos, você fez um trabalho tão bacana, cara, que realmente a gente mudou de patamar. Iniciado lá atrás, Verdade. com teu irmão, com o Cláudio, e e hoje você tem a possibilidade de mudar isso de forma realmente tão bacana. Então, você sempre se coloca à disposição do Senhor, né? Para o seu sim poder, o seu sim é sempre muito sincero, e é dessa forma que eu me inspiro, meu irmão, que a gente possa fazer isso de forma cada vez mais efetiva, não só na igreja, mas principalmente na vida das pessoas. Olha só, minha gente, a gente vai ter que trazer o Diego de novo. Tem muita conversa ainda e a gente está chegando ao final desse momento. Vamos cantar Fiat para terminar esse momento com você. Mas já reze por nós, tá bom? Reze pela Banda Dom. Deixe os seus comentários aí nas redes sociais, tanto da Banda Dom quanto da Banda em Nome do Pai, do Diego. E reze por nós, tá bom? A gente vai rezar por você e faça uma oração agora, entregando o seu coração para Nossa Senhora. Vamos cantar Fiat juntos. Vamos lá. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao seu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Vai lá, Diegão. Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver, pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Vai, Fred. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeçam de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim,
Faz em mim, quero que faças sim. Faça assim, faz em mim. Tua vontade sim, faça assim, faz em mim. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.